Olá, nós estamos iniciando hoje mais um vídeo da série Introdução à Teologia do Sábado. O tema de hoje, nós vamos estudar aí o sábado e o maná. Mas antes disso, quero te convidar a fazer uma oração comigo. Pai querido, nesse momento vamos estudar a Tua Palavra, pedimos que o Espírito Santo nos guie nesse estudo, que possamos compreender a Tua vontade para a nossa vida. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Aí estão algumas referências que eu utilizei nesse estudo. Recapitulando o estudo número 1 que nós fizemos sobre o sábado e a criação, Gênesis capítulo 2, verso 2 é a primeira referência ao sétimo dia da semana, que depois então vai ser chamado de sábado. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E o verso 3 vai dizer que Deus abençoou e santificou o dia sétimo da semana. Eu coloquei uma pergunta: será que as pessoas continuaram guardando os mandamentos de Deus, guardando as orientações de Deus? Gênesis 26, verso 5, de acordo com a tradução da Bíblia de Jerusalém, diz assim: porque Abraão me obedeceu, guardou os meus preceitos, meus mandamentos, minhas regras e minhas leis. Ou seja, o povo continuou seguindo as orientações de Deus. É lógico, o povo que continuou é o povo que segue os seus mandamentos. Outras pessoas não seguiram. Mas algumas pessoas continuaram seguindo os mandamentos, as orientações e os conselhos de Deus. E aqui nós temos um exemplo de Abraão. Nós vamos agora para o Egito, porque o povo passou 400 anos de escravidão no Egito. Deus vai tirar eles de lá e depois vai acontecer o milagre do maná, que é o tema do nosso estudo hoje. Quatro séculos de escravidão. Nesse período, o povo de Israel não tinha autonomia para, inclusive, servir o seu próprio Deus, e eles não obedeceram muitos mandamentos de Deus, e inclusive o sábado é um deles. O povo, durante os 4 séculos de escravidão no Egito, não guardou o sábado. Só que nós temos um detalhe interessante no livro de Êxodo, capítulo 5, verso 5, está aí na tela para você acompanhar, e eu usei agora a tradução Nova Almeida atualizada, e diz assim: e Faraó disse também: o povo da terra já é muito, e vocês ainda querem que eles descansem das suas tarefas. Perceba, os egípcios eles não têm um dia de descanso como os hebreus tinham, que era o sábado. E nós percebemos aqui que há uma tentativa já de uma restauração de um descanso religioso. O contexto diz isso para nós ali no livro de Êxodo. E aqui, quando eles estão falando assim, o faraó está falando: vocês querem que eles descansem das suas tarefas. A palavra descansar aqui é a palavra utilizada muitas vezes para se referir ao descanso de Deus. Por exemplo, o verbo shavat é o mesmo verbo usado em Gênesis capítulo 2, verso 2, onde Deus descansou ali também das suas obras. Mas não fala do sábado aqui especificamente, mas a gente já percebe uma tentativa já no texto bíblico aqui, mostrando para a gente que eles estavam já buscando uma tentativa de um descanso. E o contexto diz para nós que esse descanso gera um descanso por causa do seu Deus, um descanso religioso. Eu coloquei aqui o mapa só para a gente se localizar aí no mundo, aonde acontecem as coisas, especificamente o milagre do maná, onde vai acontecer isso. Nós temos aqui o mapa, aproximei ele. Nós temos em cima a cidade de Ramsés, onde o povo hebreu ali esteve ali escravizado e construindo aquele lugar, 4 séculos de escravidão. Você tem embaixo, ali entre os braços do Mar Vermelho, esse mar que você vê aí embaixo é o Mar Vermelho, com 2 braços tem o Golfo de Suez e o Golfo de Acaba. Possivelmente no Golfo de Suez foi aonde Deus abriu o Mar Vermelho. Um desses braços ali foi um lugar onde Deus abriu o Mar Vermelho para o povo passar. O povo está escravizado, Deus vai tirar eles do Egito agora. E Deus vai cuidar desse povo. Só que eles vão ir para o deserto. E o maná é um pão que Deus vai enviar para eles ali no deserto. Possivelmente no começo desse braço aí do Mar Vermelho, onde Deus abriu. Há uma discussão qual foi exatamente o lugar que Deus abriu. Não é o intuito desse vídeo trabalhar essa questão nesse momento, mas simplesmente mostrar aí mais ou menos para você ter uma ideia onde tudo isso aconteceu, ok?
Êxodo capítulo 16, verso 4 e 5. Agora nós vamos entrar então exatamente no milagre aí do maná que Deus fez com aquele povo e que relação isso tem com o sábado. Bom, a Bíblia diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Percebe algumas coisas importantes nesse texto. Primeiro, Deus vai fazer um milagre aqui. Deus vai fazer chover pão do céu para aquele povo. Povo que saiu do Egito, e Deus agora vai cuidar desse povo, vai fazer colher pão do céu. E diz ali que eles vão colher a porção para cada dia. E é para eles colherem naquele dia a porção para aquele dia. E isso, na verdade, é uma prova para ver se eles andam na lei de Deus ou não. E aí uma outra orientação. Diz que ao sexto dia prepararão o que colherem e será o dobro de cada dia. Ou seja, um segundo milagre Deus faz. O primeiro, Deus faz chover o pão do céu. O segundo milagre, Deus faz então que no sexto dia aquilo seja o dobro, para que então eles possam descansar nos sábados, e você já vai perceber isso comigo aqui. Percebeu então? Todos os dias vai chover pão do céu. No sexto dia vai chover, o pão vai ser em dobro. Eu coloquei aqui embaixo, sexto dia, é a primeira vez que aparece esta expressão após a criação. Gênesis 1:31 lá, que aparece o sexto dia. E você vai perceber ao longo da Bíblia que muitas vezes o sábado, quando aparece o sábado, ele vai estar relacionado com a criação. O sábado ele é o memorial da criação, ele remete o ser humano para o Deus Criador. E aqui aparece já o sexto dia, a primeira vez que aparece isso. Êxodo 16, verso 16, então: Eis que o Senhor vos ordenou: colhei disso cada um segundo o que pode comer, 1 gomer por cabeça, segundo o número das vossas pessoas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Ali eu só coloquei o gomer, né? Ele é aproximadamente 2 litros. Ou seja, cada pessoa colheria então ali 2 litros, o que Deus mandaria para eles seria suficiente para a refeição daquele dia. Avançando, Êxodo 16, verso 29 a 21, lembre de uma coisa, que era para eles colherem todo dia, e não era para guardar para o dia seguinte. Diz ali a Bíblia assim: Disse-lhe Moisés: Ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Porém, Deus deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. Percebe? Deus deu esse maná para eles, e Deus aconselhou e falou: olha, vocês vão colher todo dia. No sexto dia vocês vão colher em dobro, porque vai ser um dia que vocês vão se preparar aí para o sábado, para o sétimo dia da semana. Só que alguns já mostraram ali que eram desobedientes a Deus e guardaram o maná para o dia seguinte. O que aconteceu? A Bíblia diz que cheirava mal e deu bichos naquele pão. Estragou. Deus, várias vezes na Bíblia, ele vai dando conselhos para a gente, vai orientando para a gente seguir esses conselhos. Só que algumas pessoas não querem seguir os conselhos de Deus. E a gente vê aqui um caso desses, e às vezes nós também no dia a dia não queremos seguir os conselhos de Deus. Só que quando a gente não segue os conselhos dele, as coisas não acontecem bem para nós. Deus convida e nos dá os conselhos, nos dá a Bíblia, para que isso sirva de um manual para a gente siga isso. Não é para simplesmente Deus deixou esse livro por acaso. Deus tinha um propósito para ele. Deus tem conselhos aí preciosos nas Escrituras. E Deus deu esse conselho para eles, que era para ver se eles andavam de acordo com os conselhos de Deus, andavam de acordo com os seus mandamentos. Bom, Êxodo 16, verso 22 diz assim: Ao sexto dia colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram a Moisés. Percebeu então? No sexto dia, colhem em dobro. Êxodo 16, verso 23. Aqui
a primeira vez que aparece o substantivo Shabat, porque até então o que aparecia ali com descansar era o verbo Shavat, que é a raiz, que depois vai ser usado agora então como substantivo. E é a primeira vez que aparece na Bíblia em Êxodo 16, verso 23. Esse verso que vamos ler agora. Respondeu-lhes ele: isto é o que disse o Senhor. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozeio, e o que quiserdes cozer em água, cozeio em água. E tudo o que sobrar, separai-o, guardando para amanhã seguinte. Percebeu a orientação de Deus em relação ao sábado? No sexto dia, Deus ia enviar o pão em dobro. Eles colheriam e aquilo seria o dobro para eles. E eles iam preparar tudo no sexto dia para no sábado descansar. Deus estava ensinando aquele povo mais uma vez em relação ao sábado. Um povo que passou 400 anos no Egito, 400 anos de escravidão. E agora Deus estava reeducando mais uma vez aquele povo. Deus teve paciência com eles. A gente percebe que alguns ali já não obedeceram a Deus. Êxodo 16, verso 23, eu quero analisar com vocês aqui só a palavra e mostrar aí a parte que diz ali, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. A palavra então aqui, Shabat, o sábado, aparece pela primeira vez o substantivo. A palavra repouso aqui, Shabaton, apareceu ali também. E o verbo que antes aparecia, que é o verbo Shabat, Gênesis 2, verso 2, Êxodo 5, verso 5, que nós lemos também ali, mas a primeira vez que apareceu aqui na Bíblia. Eu separei também aqui, só para deixar claro para a gente, a sexta-feira ou sexto dia, que é o dia da preparação. Eu falei sexta-feira, coloquei aqui, mas na verdade a Bíblia fala o sexto dia. Sabe qual que é o único dia que Deus dá um nome? É o dia do sábado, o sétimo dia da semana. Os outros dias na Bíblia não recebem nomes, apenas o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia e assim sucessivamente. O único dia que Deus dá um nome, santifica e abençoa é o sétimo dia da semana, que ele vai chamar então de sábado. No sexto dia, então, Êxodo 16, verso 5, diz ali, dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colherem cada dia. Êxodo 16, verso 23, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor, o que quiserdes cozer no forno, cozeio, e o que quiserdes cozer em água, cozeio. Percebeu uma coisa? O sexto dia é um dia de preparação. A gente se prepara então para o sábado. O que a gente vai fazer no sábado, a gente prepara antes disso. Deus já foi dando essa orientação ali para o seu povo. No livro de Lucas, capítulo 23, verso 54, foi o dia então da morte de Jesus Cristo, o dia do sacrifício dele, e diz assim, era o dia da preparação e começava o sábado, ou seja, esse dia é o sexto dia, hoje para nós seria a sexta-feira. O povo de Deus ele carregou essa orientação do sexto dia como sendo o dia então da preparação, o dia de preparar as coisas. Por isso hoje, o sexto dia é um dia onde a gente tem que se preparar para o sábado. Por exemplo, se você precisa então abastecer o seu carro, você pode abastecer no sexto dia, pode deixar tudo organizado para quê? Para que no sábado realmente possamos descansar. Então a orientação de Deus já para o seu povo, no sexto dia, é o dia da preparação. E você pode então organizar suas coisas para poder descansar no sábado. Coloquei alguns comentários bíblicos aqui que falam justamente sobre Êxodo 16, verso 23. E aqui o comentário San Jerônimo, em espanhol, página 182, ele diz assim: "Es un claro indicio de que el sábado existia provavelmente muito antes de sua expressão em el Decálogo." Percebeu? Esse comentário bíblico falando assim, olha, aqui Êxodo 16, 23 é um exemplo de que o sábado existe antes do Decálogo, antes dos 10 mandamentos, antes da lei. E isso é importante porque algumas pessoas pensam que o sábado foi estabelecido na lei. E aí eles tentam assim jogar às vezes Jesus contra a lei ou o próprio Deus contra a lei, quando na verdade o sábado ele existe antes da lei, antes dos 10 mandamentos, entende?
Se você tirar a lei, o sábado continuará existindo, porque o sábado foi estabelecido lá na criação, como um memorial da criação de Deus. Esse outro comentarista, Alan Colley, ele diz assim: o sábado de Yahvé, ele transliterou aqui as palavras, as letras hebraicas. Esta é a primeira ocorrência da palavra sábado nas Escrituras, embora a ideia da sua instituição esteja presente onde? Gênesis 2, verso 2 e 3. Coloquei também o comentário Wiersbe, página 275, diz assim: no versículo 23, aqui de Êxodo 16, o sábado é mencionado pelo nome pela primeira vez nas Escrituras. Em Gênesis 2, 1 e 3 é chamado de sétimo dia, é o mesmo dia. Lá em Gênesis é chamado de sétimo dia. Agora Deus dá um nome, Deus começa a chamar então de sábado. Aqui na Bíblia é a primeira vez que aparece. E traz à memória o descanso do Senhor depois de 6 dias de criação. Fica evidente que os hebreus foram ensinados a observar o sábado mesmo antes de Deus dar a Moisés os 10 mandamentos. E olha que interessante esse comentário. Mesmo que muitas pessoas bem intencionadas digam que o domingo é o primeiro dia, isso não é bíblico, pois o domingo é o primeiro dia da semana. Percebe? Algumas pessoas, até bem intencionadas, colocam o domingo como sendo o sétimo dia. Só que na verdade isso não é bíblico, porque o domingo é o quê? É o primeiro dia da semana. Domingo hoje, nós aqui utilizando, a Bíblia não chama o domingo de domingo, mas sim ela dá apenas a ordem, né? O primeiro, o segundo, o terceiro, assim sucessivamente os dias, né? O único dia que a Bíblia realmente vai dar um nome é o sétimo dia, que é o sábado. Coloquei aqui 3 coisas importantes sobre o maná, 3 milagres que Deus fez. Isso você pode ler aí, Êxodo capítulo 16. Nós temos em Êxodo 16, verso 4, Deus faz chover pão do céu. Olha que milagre maravilhoso. Um povo que havia saído do Egito, um povo que estava no deserto agora caminhando para o Sinai, e a gente vai estudar na próxima lição sobre o Sinai, então, o sábado e a lei, os sábados dos 10 mandamentos. Mas nós estamos agora antes disso ainda, antes desse evento acontecer, e nós temos Deus cuidando desse povo, Deus fazendo chover pão do céu para eles ali. Esse é um primeiro milagre em relação ao maná que eu coloquei aqui. O segundo milagre, Êxodo 16, verso 5. Na sexta, pão em dobro. No 6º dia da semana, na sexta-feira, o pão cai em dobro. E um outro milagre muito especial que eu coloquei também aqui, é que no sábado o pão não estraga. Êxodo 16, verso 24. Lembra que quando o maná eles guardaram do dia seguinte, estragou, cheirou, deu bichos? Agora aqui nós temos um milagre, Deus fazendo um milagre no sábado, porque no sábado aquele pão não estragava, diferentemente dos outros dias. Se guardasse em qualquer outro dia, estragava aquele pão. No sábado Deus faz um milagre, Deus cuida e aquele pão não estraga. Algumas pessoas alguns rabinos vão questionar Jesus em relação ao sábado e aos milagres que Jesus vai fazer depois no sábado. Só que talvez esqueceram que Deus fez um milagre no sábado, e não um, mas todos os sábados, enquanto eles estavam naquela caminhada no deserto, Deus cuidou do seu povo. E cada sábado Deus fazia um milagre especial, Deus cuidava daquele pão. O pão não estragava, diferentemente dos outros dias da semana. O último texto que eu vou ler hoje, Êxodo 16, verso 35. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. 40 anos Deus fazendo todo sábado um milagre, cuidando daquele povo. 40 anos dá aí, se fizermos os cálculos, aproximadamente uns 2.000 sábados. Deus cuidou daquele povo. Deus alimentou aquele povo. Às vezes nós ficamos preocupados e pensamos, será que se eu guardar o sábado,
Se eu reservar esse dia, que é o dia que Deus santificou, será que eu vou ter emprego? Será que eu vou ter alimento? Sabe? Deus cuidou do povo 40 anos. Deus pode cuidar de você também. Deus pode cuidar da sua família. Deus faz uma promessa para nós. Ele vai estar com a gente. Deus alimentou aquele povo. Deus fez chover pão do céu para aquele povo por 40 anos. Deus vai cuidar de você também. Deus vai cuidar da tua família. Seja fiel a Ele. Seja fiel aos seus mandamentos. Espero que o estudo de hoje possa ter feito a mim e a você, a gente enxergar que Deus cuida da gente. Deus cuidou do seu povo. Deus enviou pão do céu. E se for preciso, Deus fará isso. Que Deus te abençoe. Te espero no próximo estudo dessa série que estamos fazendo, Introdução à Teologia do Sábado. Quero convidar você a orar para terminarmos. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra. Ela nos alimenta todos os dias. Obrigado pelas orientações que nós encontramos. Ajuda-nos a sermos fiéis a ela. Ajuda-nos a guardar os Teus mandamentos. Pedimos que, se alguém em algum momento enfrentar alguma luta em relação ao sábado, ao 7º dia da semana, que o Senhor possa suprir todas as suas necessidades. Fica conosco, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até o próximo tema.